Quando tu passa num concurso grande que nem esse, né, ainda mais na posição que eu passei, né, quem tá de fora, as pessoas que não te conhecem, te julgam muito pelo teu resultado, né? Olha e fala assim, esse cara passou aí desse jeito, o cara deve ser CDF, né? Deve ser fora da curva, deve ser privilegiado, mas nunca olham pelo esforço que você teve que fazer, as coisas que você teve que abrir mão, pelos seus sacrifícios e pela tua transformação de vida. Bom, antes de prestar o concurso, eu era mais um cidadão comum aí na grande metrópole de São Paulo, né? Eu estudava e trabalhava, né? Acordava 6 horas da manhã para 6h30, 7 horas tá saindo de casa. Pegava 2 condução, né? Então pegava um ônibus lá pro Terminal Santo Amaro, zona sul de São Paulo, e de lá eu tinha que pegar ainda uma lotação, né? Que ia lá para a área de Jurubatuba, uma zona bem industrial de São Paulo. Bom, depois do trabalho ainda tinha que voltar a ir para a faculdade, né? Mais 4, 5 horas. E na época não existia esse negócio de EAD, né? Que a galera tem hoje, né? Mó molezinha. Não, tu tinha que ir todo dia na escola, ficar lá 4 horas e meia. Se você se atrasasse, tu tomava falta. Então a vida era corrida, era puxada. Só que, pô, era todo mundo na mesma, né? Então tu acaba não percebendo, né? Mas tu não tem vida, pô. Saía de casa às 7 da manhã, chegava em casa às 9h30, 10 horas da noite, tinha que correr pra comer alguma coisa e dormir. E a vida era isso aí, né, cara? Curtir, era só final de semana e olhe lá, velho. Eu não tinha muito dinheiro, né? Porque eu não ganhava muito bem. Então eu não podia sair assim, né, fazer as coisas que eu queria fazer, não. Na época a minha diversão era dançar break com meus amigos, né? Então a gente pegava o tapete, né, estendia na praça e ficava dançando lá o dia inteiro, né? Era bom porque não gastava dinheiro, né? Então dava pra fazer todo final de semana. Meu pai na época ele tinha muito amigo polícia, né? E sempre me perguntava, pô Bruno, por que tu não presta pro concurso da PF, da Polícia Federal? E a resposta era óbvia na minha cabeça, né? Pô, óbvio que não, né? Como que eu vou passar num negócio desse? Eu achava que concurso era pra CDF, né? O cara tinha que ser muito inteligente ou muito disciplinado para passar num negócio desse. E, pô, com certeza eu não era nenhum dos dois, né? Na minha escola, na minha infância, adolescência como um todo, eu sempre fui muito desleixado com escola, com faculdade, né? Odiava estudar, odiava ir para aula, tinha dificuldade em maior parte das matérias. Na faculdade eu peguei muita DP, né? Reprovei muito. Então para mim aquele concurso é um negócio impossível, né? Pô, eu olhava a polícia com ótimos olhos, né? Pô, a profissão de policial federal, né? Quem que não quer ser? Eu achava que ia ser animal, mas é impossível para mim, né? Simplesmente não era pro meu perfil fazer aquele negócio, aquele concurso. E aí os anos foram se passando, né? Acabei terminando a faculdade, pulando de emprego em emprego, né? Só que, cara, não me achava em lugar nenhum, né? Em emprego nenhum, não tinha tesão, eu não via oportunidade de crescimento, né? Eu não achava que eu podia mudar de classe social na iniciativa privada. Eu não gostava de ficar o dia inteiro numa sala de escritório, mexendo em planilha. Eu me sentia muito preso, né, subordinado a um chefe. Eu tive problemas com chefia muito escrota em alguns momentos da minha vida. Então, sei lá, aquilo não era o que eu queria pra vida, sabe? No meu último emprego, eu decidi me esforçar mais para ver se eu conseguia alguma promoção, né, se eu conseguia sair daquela vida de empregado e virar chefe, né? Virar patrão. Eu lembro que surgiu uma oportunidade de fazer um projeto e eu tive a ideia, né? Tive a sacada, apresentei pro meu chefe, ele falou, porra Bruno, excelente, toca esse negócio. E cara, mergulhei de cabeça, vesti a camisa da empresa e comecei a trabalhar que nem maluco naquele projeto, me dedicar. Fiz uma porrada de hora extra que até hoje eu não recebi. Eu fiquei praticamente 4 meses focado, dedicado exclusivo naquele negócio. Bom, depois de muito esforço, né, muita abdicação aí, tinha chegado o momento de eu apresentar aquele negócio para a diretoria, né? Eu lembro que eu fiquei uma semana me preparando uma apresentação, fiquei treinando em casa, treinei no espelho. No dia anterior, me preparei todo, cheguei lá todo bonitão para apresentar o projeto no dia, nervoso, né? Mal dormi. Aí quando eu chego lá na empresa, 2 horas antes da reunião para apresentar meu projeto, o RH me chama na sala, eu sento lá e o pessoal fala assim para mim, pô Bruno, sinto muito, você tá demitido. E aí outra pessoa apresentou um projeto no meu lugar como se fosse dela. Brother, aquilo ali acabou comigo, tá ligado? Eu senti um sentimento de
Nossa, eu fiquei muito puto na época, eu me senti muito injustiçado. E ali eu falei, cara, basta, chega, não vou mais me sujeitar a isso. Esse negócio de empresa, iniciativa privada, tô fora, não quero mais passar por essa situação de novo. E aquilo ali pra mim foi o ápice, né, cara? Iniciativa privada é isso aí, né, cara? Tu pode, tu veste a camisa, tu se dedica pra caralho e aí chega um dia e simplesmente, quando não querem mais te descartam, né? E é uma merda, acontece com todo mundo, aconteceu comigo ali naquela hora. Porém, né, eu acho que há males que vem para o bem, né? Não tem aquela frase? E eu acho que tudo na nossa vida, né, acontece por um motivo, né? Para te colocar no caminho, né, naquilo, no seu propósito de vida, né, naquilo que você tá aqui na Terra para fazer. E aí foi justamente aquela demissão que me fez querer prestar o concurso da Polícia Federal. Eu queria, me sentir útil, me sentir valorizado, queria trabalhar num lugar que eu pudesse fazer a diferença, né, na sociedade, um lugar que eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas, que eu me sentisse bem comigo mesmo e que, né, me pagasse bem, que eu pudesse mudar de vida, que eu pudesse mudar de classe social. E, e assim foi, né? Falei, pai, vou aceitar teu conselho e vou mergulhar de cabeça nesse negócio. Na época eu pesquisei lá no Google, né, para ver se tinha algum cursinho lá em São Paulo, preparatório, e logo achei o Alfacom. Tinha uma unidade lá em São Paulo, no centro, no bairro da Liberdade, né, e aí eu olhei lá, né, propaganda boa, né, o dono lá falava bem e tal, eu falei, cara, é esse mesmo, né, me matriculei e fui no dia seguinte. Cara, assim que eu pisei o pé no cursinho, o professor começou a dar aula lá e eu, já senti uma porrada de dificuldade. A primeira aula que eu tive foi de português, e eu não entendia nada, cara. Aquele Bruno do passado, né, que cagou pros estudos, começou a vir a conta, tá ligado? Começou a cobrar o preço. E ali eu vi que eu tava ferrado, né? Tinha muito material, muita coisa pra estudar, muita aula, muita coisa pra decorar, e a minha cabeça não tava dando conta daquele volume de informação. Bom, o resultado foi óbvio, né? Primeiro simulado fui fazer lá, tirei, foi uma vergonha. Acabei ficando em antepenúltimo, sei lá, entre os últimos colocados, né? Não fui o último, mas ali eu vi que eu tava meio ferrado. Mas, por outro lado, esse simulado que eu mandei mal foi bom, né? Porque deu uma chacoalhada. Falou, cara, o negócio é sério, né? Se tu não mudar, se tu não fizer diferente, tu não vai acabar dando certo, tu não vai passar. Eu olhei toda aquela concorrência, né? Tinha umas 150 pessoas na sala. Falei, cara, vou ter que mudar, vou ter que fazer diferente. Comecei a sentar lá na frente, comecei a copiar tudo que o professor falava, comecei a estudar mais horas em casa também. E aí veio o segundo simulado. Resultado, entre os últimos de novo. Aí sim o negócio começou a desestabilizar, né? Eu até consegui subir um pouco a nota, mas não do jeito que eu tava esperando, sabe? E aí o psicológico começou a dar uma abalada, né? Até que, um belo dia, entra na sala um professor novo, né? Professor de Direito Constitucional, um japonês. E ali ele começa a dar uma aula de um jeito diferente, né? Ele começa a usar muita imagem, né? Desenho na lousa para você conseguir decorar o conteúdo. Ele começa a contar umas historinhas para você relacionar o conteúdo e memorizar um pouco melhor. E outros artifícios lá de japonês que ele usava na época. Enfim, o cara era fora da curva, né? O cara era muito inteligente, tinha passado um monte de concurso lá em primeiro lugar, passou num concurso lá, não lembro qual. Cara, ali naquele dia, aquele professor japonês me mostrou uma forma diferente de estudar, que eu não conhecia. Ele, na verdade, apresentou uma técnica, né, que era muito usada pelos campeões de memorização, naqueles torneios, né, de memória, que é a tal da associação por mnemônicos. E aquele professor japonês virou o jogo pra mim. Enquanto muitos outros da sala achavam meio besteira, né, aquelas historinhas que ele contava, as imagenzinhas que ele desenhava, né, ali eu enxerguei uma oportunidade. Eu comecei a aplicar aquele negócio no meu estudo para Direito Constitucional e nas outras matérias também, e comecei a ver resultado. E aí um belo dia eu fui falar com ele e ele começou a falar pra mim que existiam, várias técnicas que ele tinha usado para passar no concurso dele. Me indicou alguns livros, né, algumas leituras. Fui pesquisando sobre técnicas de estudo e ali eu comecei a descobrir um caminho que poucos ali conheciam. Foi ali que eu percebi que eu estudei a minha vida inteira errado. Ali que eu percebi por que eu tinha tanta dificuldade com os estudos quando eu era moleque. Porque a forma que eu estudava no passado era ruim. Porque os métodos das escolas, dos professores que eu tive a vida inteira,
era ineficiente, era ultrapassado. E ali, pesquisando essas novas formas de estudar, né, eu comecei a anotar, né, comecei a anotar de uma forma diferente de todos os meus concorrentes. Eu comecei a revisar as informações, né, em casa de um jeito diferente de todo mundo. Eu comecei a usar mais associações no meu caderno, né, mais esquemas, mais imagens. E não deu 3 meses, quando eu voltei para fazer os simulados, resultado, pum! Tava nas cabeças. Fiquei em terceiro lugar entre os 3 primeiros colocados com 3 meses de estudo. Em 3 meses eu passei quase toda a minha concorrência e tinha nego lá estudando há 3, 4 anos. Nego que tinha prestado já 2 concursos da PF falhado e eu consegui passar eles em 3 meses. Ali eu percebi que eu não era tão burro quanto eu me imaginava, né? Passar naquele concurso não era só mais possível, passou a ser possível, mas passou também a ser provável. Eu acreditava fielmente que o negócio ia dar certo. Eu achava que era só questão de tempo continuar aplicando aqueles negócios que eu ia começar a ver mais resultado. E aquilo começou a me dar uma injeção de ânimo gigante, né? Uma coisa é fato, quando você tem resultado, aí sim você tem motivação, não tem como. Agora, se você não tem resultado, né, que nem eu estava tendo nos primeiros simulados, a nota estava caindo, aí a pessoa desmotiva, né? Aí a pessoa para. E aí os meses foram passando, né? E lá no cursinho eu conheci uma outra pessoa que tava na mesma pegada, né? Que era o tal do Pedro Cook. E aí a gente junto começou a estudar, né? Começamos a estudar junto, começamos a fazer amizade. A gente trocava muita ideia em relação aos estudos. Como que tu estuda dessa forma, desse jeito? Tirava dúvida das matérias também, né? E aí acabamos sendo não só amigos, né? Que se ajudavam, mas também competidores ali no simulado, né? Eu competia a nota com ele o tempo todo. E eu percebi que eu e o Pedro, a gente tinha 2 coisas em comum. Primeiro, a gente queria muito aquele negócio. A gente queria de todo jeito, a gente estava disposto a pagar o preço que fosse para virar policial federal. E a segunda coisa que eu percebi é que a gente estudava diferente da grande maioria dos outros concorrentes ali, né? Dos outros estudantes ali do cursinho. E aí quando a prova saiu, eu e o Pedro, a gente já tava voando, cara. A gente tava sempre em top 3 no simulado. Se não era eu em primeiro, era o Pedro em primeiro, ou então a gente em segundo e terceiro ali, e ficava nesse vai e vem ali. Pra você ter uma ideia, no meu último simulado, de 120 questões, né, que caem, eu acertei 117. Fiquei com 114 pontos líquidos. E aquele negócio parecia mágica, né? Porque se tu olha pro meu passado, né, eu era um dos piores alunos na escola, eu tinha dificuldade com as matérias, né, não gostava de estudar, passava sempre raspando quando eu não pegava. Na faculdade eu peguei várias DP, né, que é reprovação, e ali no estudo para concurso eu estava em primeiro colocado, ou segundo, acertando 117 de 120 questões. E aí na prova não foi diferente, né, cara? Fui super tranquilo, arrebentei. E quando saiu o resultado, fiquei em segundo lugar aí no concurso nacional. Eu lembro que quando saiu o resultado, né, eu fui contar pra minha mãe e, porra, ela não acreditou, velho. Ela ficou muito feliz, foi um orgulho inexplicável ali, né. Acho que a cena que mais marcou pra mim em toda essa etapa de concurso não foi dos estudos, não foi da prova, não foi nem do resultado, né, de ver o meu nome ali no diário oficial, que as pessoas falam, né. Não, acho que a cena que mais marcou foi quando eu cheguei no quarto pra contar pra ela mesmo, né? Sei lá, ali é como se eu estivesse dizendo pra ela, sabe? Vai ficar tudo bem agora, né? As coisas vão melhorar. Meu nome é Pedro Cook, eu tenho 30 anos e essa é a minha história. Eu nasci numa família de classe média baixa, normal, sem muita estabilidade. Cheguei ali de altos e baixos na parte financeira e também na parte familiar. O meu pai, ele era funcionário de uma empresa, iniciativa privada, e ele vivia se mudando ali por conta do trabalho. Então, minha infância foi basicamente trocando várias vezes de cidade, várias vezes de casa. Eu lembro muito bem, eu e minha família ali, arrumando mala, encaixotando tudo para ir para a próxima casa. No começo, quando você é criança, você não entende muito bem, você acaba ficando até meio revoltado, porque você perde contato ali com os amigos, muda de escola, e isso gera muita insegurança. Principalmente quando meu pai perdeu esse emprego. Tentou se reerguer algumas vezes empreendendo, mas acabou quebrando todas as vezes. A gente teve que largar tudo e voltar para minha cidade natal, em São Paulo, praticamente sem nada. Nesse período, ainda bem novo, eu comecei a descobrir que a vida adulta ela é bem dura e a falta de estabilidade pode acabar com uma família. Nessa época a gente teve que voltar para casa dos meus avós maternos, que nos deram abrigo até que as coisas melhorassem. E não foi nada fácil. Uma família inteira ali, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, dividindo um único quarto. Uma imagem que nunca sai da minha cabeça, que eu nunca vou esquecer, é minha mãe dormindo num colchão, no chão, por meses e meses, para que eu e minha irmã pudéssemos dormir numa cama.
E não foi nada fácil ver uma cena dessas, né? Você fica impactado, dá um certo nó na garganta. E eu não podia fazer nada na época, né? Eu era muito novo. Ainda que eu não entendesse muito bem o que estava acontecendo, eu sabia que algo não estava certo. Claro que eu podia dizer que todos esses motivos eram o que me faziam ir mal na escola. De certo modo pode até ser verdade. Mas antes mesmo meu pai perder esse emprego, a realidade é que eu já era muito ruim, eu já era um péssimo aluno. A realidade é que eu odiava estudar. Conforme o tempo foi passando, eu meio que entendi que se eu fizesse o mínimo ali para passar de ano, mesmo pegando ali algumas recuperações, isso bastava. Não ia tomar bronca dos meus pais em casa e eu não precisava ali me matar de estudar, não precisava me esforçar muito. Foi o que eu fiz até o final do ensino médio. Eu era um aluno medíocre, no sentido mais claro da palavra. Eu estava sempre ali na média e olhe lá. Eu nunca me importei ali em pegar recuperação, em estar na média, eu não dava a mínima para isso. Quando acabou o ensino médio, eu não passei em praticamente nenhum vestibular que fosse minimamente difícil. Acabei indo fazer uma faculdade ali, bem meia boca, daquelas que você deixa o RG cair na porta e tá matriculado. E pior, acabei fazendo um curso ali só por fazer. Eu não tinha a menor ideia de que carreira que eu queria seguir. Pouca gente sabe, mas eu sou formado em publicidade e propaganda. Mas a real é que eu nunca tive a menor vontade de trabalhar com isso. Eu estava simplesmente vivendo de modo automático. O único lugar que eu realmente me sentia alguém, que eu me sentia bem, sentia produtivo, o único lugar que eu queria realmente estar era no tatame, treinando jiu-jitsu. As artes marciais sempre foram ali um escape para mim, desde muito novo. Comecei a treinar com 5 anos no judô, passei por várias outras artes, era uma espécie de terapia para mim. A única coisa na vida que eu sentia que eu me dedicava de verdade. E eu lembro até que meus pais e familiares ali achavam estranho, porque eu gostava muito daquilo. Não faltava em nenhum treino, enquanto na escola, melhor não comentar. Era como se fossem duas pessoas diferentes. O Pedro, completamente vagal na escola, e um aluno bem dedicado dentro do tatame. E apesar de todas essas dificuldades aí, eu queria ser alguém na vida, eu queria construir algo, eu tinha ali os meus sonhos. Tinha esperança de um dia poder ali ajudar minha família, melhorar aquela situação, de poder dar uma situação melhor para eles ali, mais estabilidade, impedir ali que meus futuros filhos vivessem essa situação que eu vivi. Eu achava que por meio dos estudos eu não ia conquistar nada na minha vida. E todo esse sentimento, essa situação difícil me fez tomar algumas decisões até arriscadas, como em 2015, logo depois que eu terminei a faculdade, eu decidi que não queria mais seguir aquela carreira, pedi as contas do meu trabalho, juntei todo o dinheiro que eu tinha ali guardado, comprei uma passagem só de ida para os Estados Unidos. Eu via muita gente indo para lá, né, e conseguindo ter uma condição melhor. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tinha dinheiro para me manter umas 2, 3 semanas, eu precisava logo começar a trabalhar. E lá que eu descobri o que era trabalho duro de verdade. Trabalhei ali como servente de pedreiro, garçom, pintor, fui barman, trabalhei limpando o chão de banheiro no bar ali que eu trampava. E ainda assim era foda, eu tentava dar algumas aulas de jiu-jitsu ali nos finais de semana para conseguir levantar mais uma grana, conseguir ajudar minha família. Eu trabalhava praticamente de segunda a segunda nessa época aí, sem folga nenhuma, dobrava turno, ralava pra caramba, como a maioria dos imigrantes que vai pra fora do Brasil tentar uma vida melhor. Pra ser sincero, eu nem pensava muito nisso durante esse período. Eu tive um dos maiores aprendizados da minha vida. Lá eu aprendi que a vida real ela não é nada fácil. E que se você quer realmente conquistar alguma coisa na vida, você tem que ralar pra cacete. Quando eu tava lá fora há quase um ano, tava conseguindo começar a me estabilizar, começar a juntar um dinheiro, eu tive uma infeliz surpresa ali. Eu tive que retornar pro Brasil às pressas, porque meu pai estava passando por umas dificuldades de saúde um pouco graves, então eu tive que pegar minhas coisas e retornar para cá. E quando eu voltei para o Brasil, eu pensei que seria uma volta passageira. Meu pai iria melhorar, as coisas iam se acertar, eu ia poder voltar lá para os Estados Unidos e seguir minha vida. Enquanto eu estava aqui, eu pensei em me dedicar mais ao jiu-jitsu, na intenção de retornar para os Estados Unidos como professor, abrir uma academia lá, quem sabe, e poder viver dessa paixão. E aí nesse ritmo frenético de treino, competição, eu acabei tendo algumas lesões um tanto sérias que me deixaram possibilitado de treinar. E é claro que isso me deixou bem abalado na época, fiquei bem frustrado mesmo. Eu tava sem trabalho, com o corpo todo machucado, sem saber o que fazer da vida ali, sem ter a menor ideia que rumo que eu ia tomar, e o dinheiro que eu tinha juntado lá nos Estados Unidos estava praticamente acabando. E para piorar tudo isso, meu pai ainda estava lutando com os problemas de saúde dele. Eu lembro que eu me sentia mal pra caramba, me sentia bem angustiado de não poder ajudar mais naquela época, de não poder fazer nada. E eu acho que esse é um dos piores sentimentos que tem. Você vê alguém que você ama, alguém da tua família ali, e você não poder fazer nada pra ajudar nesse momento. Eu tive medo pra valer, tive medo de não conseguir conquistar nada na minha vida, ser só mais um Zé Ninguém, viver uma vida medíocre. E eu não sei se foi um sinal divino, ou se Deus me ouviu naquele momento, mas um dia quando eu tava ali sentado na beira do tatame assistindo o treino, que era o máximo que eu conseguia fazer na época, tinha um amigo meu, um parceiro
da academia ali que treinava jiu-jitsu comigo, ele sabia das dificuldades que eu estava passando e ele disse para mim que estava começando a estudar para concurso, mais especificamente para o concurso da Polícia Federal, que segundo ele deveria sair em breve. E ele pegou e me perguntou, pô, por que você não estuda também, cara? Você já fica aí parado o dia inteiro, não tá conseguindo treinar. Aquilo lá me pareceu a oportunidade perfeita de conquistar alguma carreira, de fazer alguma coisa interessante com a minha vida, ter uma condição de vida melhor, mas ao mesmo tempo, o problema é que minha mente já começou a jogar contra. Eu comecei a me questionar ali se eu era realmente capaz de passar num concurso desse nível. Afinal, pô, eu nunca tinha sido um bom aluno, eu não tinha a menor ideia do que era um concurso público, sempre fui medíocre na escola, odiava estudar com todas as minhas forças. Como é que eu ia ter alguma chance de passar num concurso desse nível? Só que naquele momento minha vida ela parecia tão sem rumo, eu tava tão perdido, que eu falei, quer saber, eu vou fazer esse negócio aí, foda-se. Era fevereiro de 2017, esse meu amigo ele me levou numa aula experimental, um cursinho que ele estava começando a fazer, para eu entender melhor como funcionava tudo aquilo. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu lembro que eu cheguei lá, ia ter aula de informática e língua portuguesa. Eu fui lá na administração, pedi para fazer uma aula experimental para conhecer melhor. E eu lembro que ela me falou, vai ser aula hoje de informática e língua portuguesa, vai lá, pega uma carteira e assiste a aula. E eu pensei, pô, informática, você mexer no computador, tranquilo, vai ser de boa, né? Eu lembro que quando o professor começou a ensinar, acho que era rede de computadores a aula, parecia grego para mim, não entendia nada do que ele estava falando. Aí quando acabou essa aula, a gente teve um intervalozinho ali, troquei uma ideia com a galera, falei, pô, difícil esse assunto, né? O pessoal tava dominando aquilo ali. Eu falei, putz, eu acho que o problema é comigo. E a segunda aula eu tava um pouquinho mais confiante, era língua portuguesa. Eu falei, língua portuguesa eu estudei um pouquinho na escola, tive até na faculdade, então vou mandar bem. Quando começou a aula de língua portuguesa, eu comecei a me questionar se eu era realmente alfabetizado. Naquele dia eu olhei tudo aquilo ali e pensei, pô, isso aqui vai ser impossível para mim. Eu nunca vou conseguir conquistar uma aprovação num concurso desse nível. Não vou conseguir aprender uns negócios desses, é muito complicado. Isso aqui é coisa para gênio, coisa que tem uma base muito forte na escola. Nem ferrando que eu ia conseguir passar num negócio desse. O preço de ter sido um aluno medíocre a vida inteira seria cobrado. Quando acabaram as aulas, eu fui lá na administração para ver quanto que custava, né, o cursinho. E aí tomei um banho de água fria, custava R$7.000 para ter acesso a um ano de aula. E eu lembro que dividido ali em 12 vezes, dava R$600 por mês. Eu tinha arrumado um trampo na minha academia de jiu-jitsu ali, nessa época, para cuidar da parte administrativa ali, e eu ganhava um salário de R$800 por mês. Ou seja, se eu decidisse realmente estudar, me matricular naquele cursinho ali, eu ia gastar praticamente tudo que eu recebia por mês com aquilo. Durante alguns dias eu fiquei refletindo, pensando mesmo se realmente, será que vale a pena esse investimento todo? Comecei a pesquisar melhor sobre a Polícia Federal, sobre todos os benefícios, quanto ganha um agente, como que era a carreira. Depois de pensar muito, eu fiquei bem reflexivo nesses dias, alguma coisa ali dentro de mim começou a falar para eu não desistir, falar para eu seguir em frente, que lá na frente valeria a pena. Principalmente quando eu vi que eu poderia mudar completamente, não só a minha realidade, mas a realidade da minha família. Então, como eu era um cara teimoso, sempre fui, eu decidi seguir em frente. Esse começo da minha preparação ele foi realmente bem difícil, foi bem complicado. Eu lembro, meu primeiro simulado que eu fiz no meu cursinho, eu tirei 12 pontos de 120. Aquilo ali foi praticamente um soco na cara, mas eu já tinha pago o cursinho, né? Já tinha me comprometido, já tinha até falado para minha família que eu ia me tornar policial federal, então eu decidi seguir em frente. Mas depois de alguns meses estudando ali daquela forma, eu achava que estava certo, a forma que eu tinha estudado a minha vida inteira, eu pensava que eu estava estudando, eu percebi quão para trás eu estava ali de todo o restante da galera. Eu fui bem inocente nessa época, eu achava que, só porque tá pagando um cursinho ali de R$7.000, eles iam me ensinar tudo e eu seria aprovado. Só que eu comecei a pensar, se eu fizesse exatamente o mesmo, que toda aquela galera, todo mundo que estava no cursinho, que já tinha anos de estudo à minha frente, já tinha muito mais base do que eu estaria muito atrás deles. Quando eu me dei conta disso, eu tomei a decisão de fazer as coisas de forma diferente. Pensei comigo mesmo, se eu quero derrotar essa galera, se eu quero superar todos esses concorrentes, eu tenho que aprender melhor que eles, eu tenho que revisar melhor, eu tenho que me organizar melhor, eu tenho que ter técnicas melhores que as deles, eu tenho que ter um planejamento melhor, tenho que ter mais foco, tenho que ter mais disciplina, eu tenho que ser basicamente melhor em tudo, porque eu estou muito atrás deles. É como correr uma corrida de 100 metros, só que com todos os meus concorrentes largando ali 50 metros na minha frente. Eu não teria a menor chance se eu fosse na mesma velocidade. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre estudos, sobre técnicas, sobre formas de aprender melhor, de aprender mais rápido. Eu fui na base da tentativa e erro mesmo, dando murro em ponta de faca ali, vendo o que funcionava, o que não funcionava, o que dava certo para mim. O cursinho que eu fazia tinha simulados ali quase todo final de semana, sempre com um ranking ali dos melhores alunos,
Eu lembro que no começo eu estava sempre entre os últimos. Mas aí eu comecei a testar novas formas de estudo, comecei a melhorar a parte técnica do estudo, comecei a descobrir mesmo uma nova metodologia e comecei a aplicar. Minhas notas começaram a subir cada vez mais. Eu lembro que vários colegas ficavam curiosos, falando, pô, como é que você está evoluindo tão rápido? O que você está fazendo? E tinha um cara lá no topo ali que estava sempre nas cabeças, que era justamente o Bruno, que hoje é meu grande parceiro e professor aqui no Mentor Concurso comigo. Foi nessa época aí que a gente começou a competir. Eu queria ganhar da nota dele, eu queria chegar nas cabeças, queria estar no topo. Foi justamente aí que essa amizade começou. A gente começou a compartilhar um com o outro a forma com que a gente estudava. Eu comecei a ver que ele tinha um método muito particular ali de estudo que ele estava desenvolvendo. Eu também tinha minhas técnicas. A gente começou a trocar essa experiência, trocar as técnicas. Começamos a desenvolver um método ali consolidado e rápido a gente viu que isso funcionava, porque ele também tinha sido um péssimo aluno, assim como eu. A gente não tinha base nenhuma, em pouco tempo a gente estava no topo ali do cursinho, sempre competindo entre as nossas. Eu lembro até que um tirava sarro do outro quando ia melhor, quando ia pior. E essa competição fez com que a gente evoluísse muito mais rápido. Muita gente ia perguntar pra gente, pô, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão no topo? E foi aí que a gente começou a formar o nosso grupo de estudos. Esse grupo que começou comigo e com o Bruno, depois de um tempinho ali, tinha 11 concurseiros, todos querendo ser policiais. O nosso método e o grupo ali estavam fluindo tão bem que eu fiz um concurso só para testar mesmo. O concurso da Polícia Civil de São Paulo para investigador e passei. Passei na primeira, passei na segunda fase. E nem era o meu objetivo principal, eu fiz ali como teste mesmo pro concurso da PF, que era o meu verdadeiro sonho. E pouquíssimo tempo depois dessa minha primeira aprovação, veio a prova de fogo. Saiu, enfim, o edital do concurso da Polícia Federal 2018. Foram quase 93 mil inscritos pro cargo de agente e 135 vagas para ampla concorrência. Isso dá ali uma média de 680 por vaga. Era um dos concursos mais concorridos da história da PF. E eu sabia de tudo isso, eu sabia da dificuldade, sabia da concorrência, mas o estudo estava fluindo tanto, eu estava vendo meu resultado dia após dia, a evolução, tirando mais de 100 pontos nos simulados, todo o grupo altamente focado. Minha consciência estava limpa, eu sabia que eu tinha dado o máximo de mim, que eu tinha feito tudo aquilo que estava ao meu alcance, que eu tinha dedicado 1 ano e meio da minha vida, todos os dias no estudo. Que se Deus permitisse, se aquele fosse o meu dia, uma daquelas vagas seria a minha. E não deu outra. No dia 10 de outubro de 2018, saiu o resultado do concurso. Aquele moleque lá que teve uma infância complicada, teve um monte de dificuldade na escola, tinha feito uma faculdade bem meia boca, que nunca tinha sido um bom aluno, tinha acabado de ser aprovado num dos concursos mais difíceis de todos os tempos da Polícia Federal. Meu nome estava lá, no Diário Oficial. Pedro Henrique Cook de Alencar Lins. Naquele dia passou um filme na minha cabeça. Eu lembrei de todas as horas de dedicação, todos os finais de semana que eu abdiquei, todo o sacrifício ali, todo o dinheiro que eu tinha investido, tudo aquilo tinha valido a pena. Faltava muito pouco para eu me tornar policial federal. Toda essa jornada, tudo que eu tinha passado, toda essa conquista, colocou uma ideia que ficou martelando ali na minha cabeça por um bom tempo. Se eu conseguisse ser aprovado, se eu conseguir mudar ali a minha vida, a minha realidade, outros iguais a mim, não tinham uma boa base, que não eram bons alunos, também poderiam. E eu queria ajudar de verdade essa galera a chegar lá. Seria até injusto eu querer guardar esse método de estudos às 7 chaves só para mim. Eu precisava passar ele adiante, passar para outras pessoas, ajudar outras pessoas a construir também seus sonhos, a mudar a realidade das suas famílias.